Ok. Eu disparei aqui e começamos a gravar. Então vamos lá, pessoal. Nossa aula de hoje a gente vai falar sobre duas questões que são muito importantes, duas ferramentas fundamentais, que é o PDCA e depois o 5W2H. Vamos começar falando então sobre o PDCA. O que é o ciclo PDCA? É uma ferramenta utilizada no planejamento e execução das atividades de uma empresa, de um modo geral. E essa ferramenta, basicamente, ela cria uma sistemática para se gerir os processos e promover, assim, a melhoria contínua. É uma ferramenta muito utilizada nas empresas que buscam, com seus processos, obter uma sistemática de qualidade total, de obter realmente a melhoria progressiva e contínua de todos os processos em busca da qualidade total. Quando a gente fala em qualidade, a gente está falando muito em repetibilidade de processos, né? A empresa, ela é uma empresa de qualidade, não necessariamente com simplesmente a percepção do produto, mas a percepção de que ela consegue sempre produzir ou entregar aquele produto de acordo com os requisitos que foram colocados ou critérios que foram colocados. Essa é a percepção da qualidade total, qualidade de um produto. Então, o que é o PDCA? Ele é um ciclo contínuo que vai sempre se realimentar no sentido de você vai passar, às vezes, por etapas mais de uma vez, mas que elas vão acontecer de forma cíclica. Então, a gente tem as primeiras tarefas de planejamento, execução, avaliação e correção de desvios do próprio processo. Para entender melhor, uma figura ilustrativa vai ser mais interessante. A sigla PDCA vem do inglês. Então, são 4 fases, sendo a primeira delas a fase de planejamento, plan, a segunda fase de execução, que é o do, a terceira fase de verificação, ou check, e a quarta de act, que na verdade o entendimento mais adequado é de padronização. Qual que é a ideia? Você é um gestor e está ali planejando uma atuação de um negócio, numa empresa, num segmento, e a primeira etapa do seu plano de trabalho, do seu plano de negócios, né, vai envolver o quê? O planejamento da empresa, o planejamento de como é que as coisas vão ser executadas, como é que você vai fazer. Ou seja, o planejamento tem a função de antecipar as coisas que você vai executar e mesmo ainda não tendo executado, vai te dar uma estruturação até mesmo para dimensionamentos, verificações e certificação se aquilo dali é o melhor caminho ou não. Uma vez que você vai se aperfeiçoando na etapa de planejamento, né, a próxima fase do seu ciclo é você pegar e executar aquilo que foi planejado. Então, é a fase conhecida como do, execução, do inglês to do. O objetivo é você executar e pôr em prática tudo aquilo que você planejou na etapa anterior. Bem, quando você começa a produção, a execução, né, nem tudo vai sair conforme previsto, ou efetivamente podem sair coisas fora do previsto, né? Então a gente entra no ciclo PDCA numa terceira fase, que é a verificação, que é observar se a sua execução está em conformidade com o que foi planejado. Então é aquela história, você planeja, executa, mas você tem que checar, check, verificar se o que foi executado estava de acordo com os parâmetros planejados ou com as perspectivas planejadas. Normalmente, quando a empresa ainda está se estruturando, amadurecendo,
é muito comum você ter muitos problemas durante a execução, de tal forma que essa execução ela não esteja 100% alinhada com o planejamento e essas observações acabam sendo reveladas na fase do check, né? Quando você verifica e afere que aquele problema ocorreu ou qualquer situação saiu do previsto. Nesse caso, a gente parte por uma última fase do ciclo PDCA, que é o quê? Quando quando essas situações, problemas ou características que às vezes estavam ocultas e não foram planejadas devidamente, você parte para uma quarta fase, que é a de padronização. A ideia da padronização do ACT é o quê? Peraí, com a base de conhecimento que eu acabei de gerar nas fases anteriores, né? Devo eu mudar o meu padrão? O novo parâmetro agora, que tem que ser seguido, ele tem que ser reformulado? Então, a ideia dessa última fase do ciclo PDCA é de você conseguir o quê? Realinhar a sua base de requisitos que vão te entregar a percepção de um processo bem executado. Se a padronização ela está redefinida, né? Ou seja, se você definiu os seus parâmetros, né? E você vai continuar trabalhando no processo de executar aquele negócio ou aquele empreendimento, então, uma vez que você não fez uma execução perfeita, você agora então entra novamente no ciclo PDCA, planejando novamente a sua execução, agora atentando, obviamente, a não cometer os mesmos erros que o ciclo anterior te mostrou. Então, seria uma espécie de replanejamento para atacar o mesmo padrão de processo, mas agora mais maduro, com novas métricas definidas. E aí, esse planejamento, então, versão 2, digamos assim, passa a ser seu norteador para executar novamente o processo. Então, você vai entrar no ciclo, no planejamento, e em seguida você vai, portanto, executar o que foi planejado novamente. Depois você vai verificar e o que chegou-se de aprendizado ou de lições aprendidas podem ou não afetar os seus padrões e você redefinir alguma coisa se necessário. E à medida que você vai circulando pelo ciclo PDCA, certamente você vai aumentando, ou digamos assim, você vai subindo degraus na escala de aperfeiçoamento do processo produtivo da empresa e, naturalmente, em busca de uma padronização de qualidade total que é muito desejável em qualquer negócio. Algumas empresas precisam que essa formalização se dê, inclusive, por meio de certificados de qualidade total. A ISO 9000 é uma certificação importantíssima que é aplicada para alguns tipos de negócio, mais especificamente a ISO 9001 pega as empresas ligadas ao setor de produção, mas especificamente na construção civil, para você inclusive obter financiamentos e se habilitar para alguns programas específicos, um dos certificados é o PBQPH, que é o Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade do Habitat. Então, quando você se propõe a trabalhar na perspectiva da qualidade total, você precisa de ter, né, o ciclo da qualidade fechando e a metodologia do ciclo PDCA permite que a empresa estruture formas de avançar em torno dessa melhoria contínua. Então, o que a gente leva do ciclo PDCA e o que eu acho que é muito importante de vocês entenderem é que existe uma ordem das atividades, dos processos que a empresa vai tomar e que é importante que você passe por esses 4 setores do ciclo. Ou seja, planejar, depois executar,
Em seguida, verificar se a sua execução está conforme o planejamento. E à medida que isso vai acontecendo, você começa a estabelecer critérios e padrões. Essa é a ideia. E aí, naturalmente, você vai circular várias vezes pelo PDCA. Cada vez que você consegue fazer essa iteração, naturalmente você conquista aí passos muito significativos na gestão da qualidade. Ok? Então, o PDCA é uma ferramenta muito importante aplicada aí ao planejamento das empresas de um modo geral. Então, vocês como novos empreendedores, né, é importante que conheçam e saibam o que é o ciclo PDCA. O conteúdo do ciclo PDCA está disponível em livros de administração, ele está disponível nos livros de gestão para qualidade, nos livros de gestão de processos, nos diversos sites que tem na internet. Então, assim, é um conteúdo muito acessível, muito fácil de vocês estudarem, pesquisarem. E o objetivo nosso aqui, nós vamos fazer um exercício logo em diante, que talvez vai clarear um pouco mais aí para quem ainda não conseguiu entender a potência que é a gestão da qualidade utilizando o ciclo PDCA, ok? Bem, dentro da gestão de uma empresa, além de você se estruturar para passar por pelas fases do ciclo PDCA, é importante também entender que cada uma das fases, cada uma das tarefas que você elencou como importantes ou que necessárias dentro de um fluxo de processo, você vai precisar também de se planejar de uma forma mais refinada em cima de cada uma dessas tarefas. E uma técnica muito interessante e importante também, que vocês vão ver isso em vários momentos da vida de vocês, é o plano de ação 5W2H. O que é isso? Deixa eu projetar de novo aqui a tela. O 5W2H é uma metodologia que também vem derivada aí do inglês, onde você coloca basicamente para cada uma das tarefas que terão que ser executadas do planejamento, você detalhe a informação 5W, que seria o what, who, where, when e why, e os 2H, que é o how e o how much. Em português, significa o quê? O que é o que você vai fazer? Qual que é a ação que você vai fazer? Qual é a tarefa que você vai desempenhar? Então, num plano de ação, é muito importante deixar claro o que é que tem que ser feito. Bem, alguém vai ter que ficar responsável por aquela tarefa, né? Quem é essa pessoa? Onde é que essa tarefa vai ser executada? Qual é a localidade que ela está situada? Quando é que essa tarefa vai ser desenvolvida, né? Ou seja, num plano de ação é importante que você tenha datas e que dirá em determinados segmentos, inclusive horas, talvez. Mas é importante que, quando a gente fala no quando, a gente está remetendo ao posicionamento temporal, né? Associado, inclusive, talvez a um cronograma. Why? Por quê? Por que você faz aquela tarefa? Essa pergunta é muito importante, porque uma das armadilhas, às vezes, que podem acontecer nas empresas é justamente você estar fazendo tarefas que não te levam a nenhum lugar ou a lugares totalmente improdutivos, fazendo com que você esteja perdendo tempo, recursos, né? Recursos de tempo, recursos de dinheiro, ou até mesmo criando estoques desnecessários, enfim. A pergunta do porquê é justamente para essa análise crítica com relação ao porquê que aquela atividade vai ser desempenhada. É a justificativa do porquê ela tem que ser feita. E logo na sequência a gente tem o how, que é o como, ou seja, tá, eu tenho uma tarefa, mas como é que eu faço isso? Essa pergunta também é muito interessante. Por quê? Porque muitas empresas, às vezes, elas funcionam simplesmente na cabeça de quem as criou, né? Na cabeça do dono,
E se você não tem um mapeamento claro de como que aquilo ali vai ser executado, pode ser que você implique em deixar as coisas meio que soltas, indefinidas, e aí as pessoas que estão naquele lugar vão começar a tomar decisões e às vezes fazer, inclusive, fora do padrão que foi projetado. Aí cai o problema, né? Porque se a pessoa começa a mudar a metodologia de como fazer, certamente você corre muitos riscos de perder o controle do próprio processo. Então, o rol seria praticamente um manual de instruções de como cumprir aquela determinada medida. E, por fim, how much, que é o quanto custa, que é você quantificar no seu planejamento, né, qual o preço de cada uma das suas tarefas ou ações. Então, quanto custa pode envolver materiais, mão de obra, equipamentos, enfim. É a mensuração monetária do custo daquela tarefa. Se você consegue responder todas essas 7 perguntas para cada tarefa, eu garanto para vocês que as chances de erro começam a diminuir vertiginosamente. Por quê? Você sai para uma ação de forma estruturada. Por isso que a gente está falando em plano de ação, ou seja, planejar, planejar como fazer. E o 5W2H, em algumas execuções, onde você não tem a quantificação monetária, ele é chamado de 5W1H. Mas a ideia é essa que eu acabei de apresentar aqui para vocês. Eu gostaria de abrir o espaço aqui para alguém perguntar, tirar alguma dúvida. Tá tranquilo, pessoal? Gostaria que vocês ligassem o microfone e as câmeras aí e me dessem um feedback, por favor. Tá tranquilo. Para mim, tranquilo também. Vocês já tinham estudado esse conteúdo? Eu já vi bastante desse processo na empresa onde eu trabalhava, inclusive. Vocês atuavam lá com certificação, com alguma certificação de qualidade? Lá a minha empresa era certificada pela ISO 9001. Então ela já tinha esse processo implantado lá. Então, na verdade, servia, como se diz assim, para tudo, né? Exatamente. Para qualquer processo dentro da empresa tinha esse ciclo. Perfeito. Não são conceitos difíceis, mas quem os executa com a metodologia necessária, né, eles realmente te conduzem para um nível de melhoria que é impressionante. Então, é uma prática utilizada no mundo inteiro, é o ciclo PDCA e a ferramenta do 5W2H. Ok? Bem, alguém mais quer comentar ou perguntar? Agora a gente vai fazer um exercício juntos aqui, mas primeiro vocês vão trabalhar aí sozinhos por 10 minutos. Eu vou colocar aqui agora o cenário e a gente vai fazer a correção logo à frente. Mas é preciso que vocês desenvolvam conforme as minhas orientações aqui. Vamos lá. Suponha o seguinte cenário. Uma empresa, na verdade foi repetido aqui, depois eu arrumo, está se estruturando para atuar no segmento Minha Casa Minha Vida no município de Ribeirão das Neves. Ok? Primeira tarefa que eu quero que vocês façam. Vocês vão pegar o caderno aí ou pegar e fazer no computador. Eu preciso que cada um de vocês relacionem 10 tarefas ou 10 etapas que vão compor o fluxo do processo que vai ser realizado. Então, vocês vão descrever 10 tarefas. Tá? Nós estamos falando de planejamento, nós estamos falando de PDCA. Então, eu preciso que vocês coloquem 10 tarefas que permitam que a empresa conclua essa missão, que é de empreender, executar empreendimento Minha Casa Minha Vida no município de Ribeirão das Neves. Como eu estou pedindo só 10 tarefas, né? Logicamente eu imagino que nós teremos aí várias
várias situações, mas que às vezes não vão conseguir pegar todo o detalhamento que o cenário exige. Então, em 10 minutos, vocês têm 10 minutos, por favor, vocês vão fazer essa relação das 10 tarefas. Na sequência, a gente vai começar a interagir com vocês para a gente colocar isso numa planilha e logo em seguida classificar. Então, nesse primeiro momento, todo mundo vai relacionar essas 10 tarefas. Quem for terminando, pode postar para mim aqui no chat as 10 tarefas que fez. Tá ok? Estou aguardando aqui. Bravo.